Meus caros, aqui ao lado nós temos o quadro em branco, né? Nós queremos fazer algumas continhas em Python. Hoje vamos falar de dinheiro, né? Imagine que você tenha uma quantia no banco, né? E que você todo mês queira fazer um depósito e saber quanto que você vai ter daqui X anos, né? A mesma coisa vale para um financiamento, né? Pode ter certeza que eu vou ensinar uma coisa e vou pedir outra, né? Parecida, né? Como exercício. Aqui eu vou imaginar que eu quero fazer um plano de previdência privada. Então eu vou depositar, vamos supor que eu chame de depósitos aqui, o K são os meus depósitos. Eu vou, a partir de quando eu me formar, né, e tiver empregado, vamos supor que tudo corra bem com os 25 anos, eu quero depositar R$1.000 por mês, né, para a velhice. O banco, né, ele vai me oferecer uma taxinha, que eu vou chamar de R aqui, que é muito pequena, claro, né, sempre é menos do que a gente quer. Na hora de cobrar, ele cobra bem, na hora de pagar, não. Né, que vai ser de pegar a taxa da poupança, que dá mais ou menos 0,3% ao mês. O que eu vou colocar inicialmente vai ser zero, não vai ter nada. Tá? Eu vou colocar 1.000, depois 1.000, depois, mas não vou ter nada no começo. E quanto que eu vou ter, vamos supor, depois de 25 anos, né? Ou 30 anos, ou 35 anos, né? Eu posso escolher aqui um delta tempo que eu vá depositar. Eu acho que um bom delta tempo é de 40 anos, né? Então, dos 25 aos 65 anos, eu deposito R$1.000 por mês. Isso não vai ser pouco dinheiro, né? Porque vão ser 40 vezes 12, né? 40 anos vezes 12 vezes, né? Vezes 1.000. Né? Isso aí dá um bom dinheirinho, né? Se você fizer aqui 12 vezes 4, isso já dá 48. Daí tem o zero desse 40, deu 4.400. Depois, 4.800.000. Isso é bastante dinheiro. 48, daí tem mais um zero. Ah, não. Eu acho que eu exagerei, são 480.000. 480.000 que você vai economizar. Isso é um bom dinheiro, né? Não são 4 milhões, né? Mas 480.000. Só que tem juro, né? A ideia é que você tenha um pouco mais do que esses 480.000. Gozado 1.000 parece tão doído todo mês, né? E para você ter economizado nem 500.000 e 500.000 para você gastar, não precisa de muito tempo. Sem cuidado, você gasta já. É isso que não estamos falando de comprar apartamento, coisa assim, né? Você tá só viver, né? Essa aqui vai ser tua aposentadoria. Um pouquinho mais, porque vai ter juro. Bom, e como que a gente vai saber quanto que vai ter? Você vai ter que pensar em derivada, né? Derivada é o seguinte, como, né, que o teu saldo, né? O saldo, naturalmente, é uma função do tempo, né? Ele vai variar com o tempo. Como que o teu saldo ele vai variar com relação ao tempo? Não é difícil de pensar. O saldo com relação ao tempo, ele vai depender do próprio saldo, né? Que inicialmente pode ser zero. Mas no segundo mês já não é zero, você já depositou 1.000 lá. Então não vai ser sempre que vai ser zero. Ou bem, como você pode começar, teu pai vai dizer, vou te dar aí, um incentivo, os 2.000 aí para tu começar. Então, a variação do saldo em função do tempo é igual ao saldo vezes a taxa de juro, obviamente, mais o que você vai depositar. Isso daqui é o modelo da tua previdência privada. Tudo começa aqui. O teu acréscimo no saldo, ele depende do que você deposita, né, que no caso aqui vai ser constante, mais o saldo que você já tinha vezes
o juro. Né? Vamos supor que o juro seja constante também. E vamos supor que não tem inflação. Quanta suposição, mas de algum lugar a gente tem que partir. Esta equação é a equação porque tem o igual, né? E ela é diferencial porque tem uma derivada. Essa equação com derivada, naturalmente, ela tem uma solução. Tá? A solução vai ser um S de t. E ela vai ser um gráfico. Né? Vamos achar essa solução, porque aqui não é a disciplina de equações diferenciais. Né? É a disciplina de computação. E nós vamos usar um computador para nos ajudar a encontrar essa solução. Você pode até não ficar rico, mas você tem as ferramentas para tal agora, né? Nós começamos aqui importando algumas ferramentas, tá? Então, import. As ferramentas simbólicas principais estão dentro aqui, ó, desse SymPy SP. Isso é uma forma de você diminuir o tamanho, né, do SymPy, só digita SP depois. Você vai importar mais coisa que você sempre vai precisar aqui, do NumPy, da biblioteca numérica, precisa da simbólica e também depois da numérica. E, finalmente, para fazer gráfico, você sempre vai precisar também. Existem várias, tá? Essa é uma delas. Matplot. Ele ainda não está funcionando o auto-preenchimento porque nós não conectamos. Ó. Se você conectar ele ao servidor, né? Agora ele vai... Né? Sim, que é conectado, ainda não está, né? Agora sim, agora sim. Agora eu vou voltar a escrever aqui, ó. Mat, já apareceram, ó. Plotlib, né? Já apareceu ali, vou continuar digitando. Plotlib, opa, matplot. Ponto. Agora, ó, apareceu todo o caminho. Só dou um tab, né, e ele já preencheu. Bom, aqui é só a importação de bibliotecas. No MATLAB ele já importa tudo de arrancada. Em Python a forma de programar é um pouco diferente. Ah, é pior, é melhor, não sei. Cada um, né? E tem a sua opinião. Bom, agora eu tenho que colocar a equação aí de alguma forma. Mas eu tenho que definir os símbolos também. Então, primeiro eu vou dizer que R, tenho qual mais T, né? Eu tenho o saldo inicial, eu tenho o K. São esses os símbolos que eu pretendo usar. O saldo no tempo é uma função, tá? Então eu não vou colocar ele aqui como uma letra, e sim como uma função. Aqui eu escrevo SP, né, de SymPy, ponto symbols. Vejam que com a letra maiúscula não tem nada, vou escrever agora diferente, sim, mas com Y, symbols, abre aspas, simples ou duplas, tanto faz, e aqui eu vou colocar R, espaço T, espaço, aqui eu até posso fazer assim, vocês já vão ver por que eu coloquei com esse underline, e K. Aqui eu estou definindo meus símbolos, tá? Deu certinho, né? Eu vou escrever aqui S0, né? Veja como ele vai ficar bonitinho aqui embaixo, ó. S0. Agora eu vou escrever K, claro que o K vai ficar bonitinho, mas ele não tem nenhum underline, né? Se eu tivesse colocado sem esse underline aqui, ó, ele ia aparecer tipo... o pior é que ele até apareceu... Bom, tem que executar aqui e depois aqui. Apareceu. Essa para mim é nova, né? Mas eu, como sou um sujeito cheio de manias, eu prefiro fazer assim e assim. Muito bem, defini os símbolos, agora eu tenho que definir as funções. A minha função vai ser S. S igual a SP, ponto, function, né? Function. Apareceu aqui, ó. Pode perguntar.
Prof, como é que faz para abrir essa nova aba direto no teclado, esse novo código? Abrir a nova aba, não entendi. Porque eu tenho que apertar no mais código para abrir de novo isso, e daí tu parece que tá automático aí. Ah, você tem que conectar aqui, ó. Aqui tem algo para conectar no teu, tá? Porque daí eu dou Ctrl Enter e quero escrever em outro Ah, negócio. sim, sim. Ctrl Enter ou mais código, tanto faz. Ah, Tá. mais uma célula, então, entendi. Mais uma Isso. célula, eu interpretei mal. Aqui eu vou simplesmente coloco assim S, tá? Depois eu sugiro que escrevam S igual a S de T, né? Ou não, né? Deixa simplesmente assim. Melhor assim. Ele ainda não sabe que é uma função do tempo. Em alguns, ele permite colocar assim, ó. Bom, e pelo jeito deu certo, vou escrever só S. E ele coloca S de T. Legal, pode fazer assim, com o T ou sem o T lá. Agora eu vou colocar a equação que nós fizemos lá no quadro branco, que é essa equação aqui. Daí eu vou ter que saber o que é derivada, né? Talvez eu chame de D a derivada. Não, vamos fazer assim, ó. Equação igual a SP ponto E, que já apareceu aqui. E agora eu digo que a derivada de S, né, para escrever derivada de S, eu tenho que escrever SP ponto derivative, né? Derivative ds com relação ao tempo, tá? Vírgula T, ele tem que saber com relação ao que é. E aqui eu vou colocar uma vírgula, tá? É um lado da equação e outro lado da equação. O outro lado da equação eu já me esqueci, eu vou ter que dar uma olhada. É R vezes S mais K. R vezes S mais K. Shift Enter, deu tudo certo. Eu quero ver se aparece a equação, né? Para ver se está aparecendo o que eu quero mesmo. Então, eu só colo equação e Shift Enter. E aqui apareceu. E olha que bonita que está essa equação, né? Isso aqui é um livro, né? Melhor do que no Word, a qualidade tipográfica do material. Então, eu tenho aqui ó, que a variação do saldo depende do saldo, depende da taxa de juros e depende dos depósitos. Essa equação eu até posso colocar nessa última linha, né? E sempre que eu dou Shift Enter e boto para imprimir, ele só imprime o último, a menos que você dê um comando imprimir. Nesse caso aqui seria display, né? Se eu quero forçar a imprimir, então eu coloco display, daí ele vai mostrar essa equação aqui. Até que é uma boa prática. Muito bem, esta é a equação diferencial. E para resolver a equação diferencial? Para resolver a equação diferencial, você vai digitar SP ponto desolve differential solve, né? Resolver a equação diferencial. E ele dá até algumas dicas aqui, ó. Equação. E depois um monte de coisas que talvez você não saiba o que significa. Isso aqui certamente é uma condição inicial, né? Mas deixa quieto, só equação por enquanto. Então, eu vou colocar a minha equação, que eu dei o nome de equação. Então, equação. E está aqui a solução. A solução depende dos depósitos. A solução depende do juro. A solução depende de uma constante que sabe Deus quanto que é. E do tempo. Nós podemos deixar isso aí mais palpável, tá? Aqui eu fiz totalmente simbólico. Eu vou fazer isso aí um pouco mais numérico,
né, para ficar mais palpável. Eu vou deixar apenas o T como símbolo agora, só o T, tá? O resto nada mais é símbolo. A função vai ser uma função do tempo, claro. Tenho aqui a equação diferencial. Antes disso, eu vou definir quanto que vale R, né? E essas outras grandezas. Então, vou escrever aqui R igual a uma taxa de juro pertinente aí, né? Que eu coloquei lá 0,25% ao mês. Acho que era 0,03, professor, que era da poupança. Então, então isso, que é a mesma coisa, né, que 0,3%, né? Legal. Aí eu vou colocar aqui ainda a quantidade que eu vou depositar por mês. E o saldo inicial vai ser 0. Vou mandar executar tudo desde o começo, porque é bom dar uma... Pronto, aqui já apareceram os... Inclusive até essa é a equação normal, né? E esta é a solução. Só que tem um C1 aqui me incomodando. Esse C1 eu só me livro dela quando eu coloco a condição inicial aqui. Tá? Então, vou escrever aqui S0, tá? Porque o que me... equação, função, certamente eu vou ter que colocar que isso aqui é uma função do tempo, né? E aí eu vou escrever S0 igual a 0. Vamos ver se é isso mesmo. S0 igual a 0. Tá? Ou talvez eu simplesmente precisaria colocar x0 igual a 0. Aqui, ó, não é isso, ó, é x, condição inicial, né? Initial conditions, tá? Então, vou ter que escrever aqui, ó, condição inicial igual S de 0 igual a 0, ou S0, que também vale 0. Eu vou começar com 0 aqui, vou ver se funciona. Se não funcionar, eu tenho que colocar mais alguma coisinha aqui, ó. Vou tirar esse S de T. Ah, desculpe, aqui é 2 pontos. Primeira coisa que falhou. E aqui, esse S, ele está reclamando. Quando estas coisas acontecem, né, nós temos que ou tentar mais um pouquinho ou ir para o santo Google, né? Eu vou escrever aqui S de 0 igual a 0 para ver o que sai. Não é tão simples assim, né? Ele está dizendo que a coisa aqui é um pouco mais complexa. Então, inicial, né? Ou escreve x desolve Python e ainda coloca simpy, né? Para ele não achar que você quer resolver numericamente. E aqui vão aparecer várias... eu gosto muito desse Stack Overflow, né? Ele ajuda muito. E aqui vão aparecer as sugestões de colocar condições iniciais. Então, ó, ele mandou aqui, colocou a equação diferencial e depois x, né? X de 0, 2.0. Eu acho que no nosso caso nós deveríamos colocar S de 0 igual a 0. Né? Uma vez que aqui é X de 0, o nosso é S de 0. É o que faz sentido. Tá? E às vezes a gente apanha por umas bobagenzinhas assim durante muito tempo. Tá? Então, S de 0 igual a 0. Aqui faltou fechar. Né? E faltou agora esse dissolve aqui, né? Nós fechamos. Vamos executar desde o começo. E vocês se lembram de esse negócio aqui no começo que nós fizemos?
Quando é com equação diferencial, eu já sofri com isso, tá? Você não coloca esse t, vocês viram bem que eu meio que disse, ó, esse t coloca, não coloca, né? E depois, se você não coloca lá, você vai ter que colocar aqui, ao invés de só S, aqui embaixo você vai ter que colocar S de t. Lá onde tem S também você vai ter que colocar S de t. Agora verifica que só com essa mudança aqui, ó, eu descobri isso sofrendo e não na internet, mas claro que você vai daqui para lá e vai descobrindo, né? Equação diferencial e finalmente aqui a solução, né? Veja que aqui é uma função exponencial, né? E é natural que uma função exponencial só cresça com o tempo, que é o caso do teu saldo bancário. Bom, e como que eu faço o gráfico disso? Bom, isso não é... Agora vem uma partezinha que a gente meio que vai ter que memorizar, né? Pelo menos pegar a lógica. Eu vou chamar esta solução aqui de solução simbólica. Se eu executar, já não vai aparecer mais nada, né? Só vai aparecer se eu colocasse ela aqui, ó. Seria o equivalente a fazer um display. Aí eu quero que apareça, eu quero vê-la, né? Agora, eu quero só o lado de cá da solução, eu não quero o S de t. Aí eu sei que a solução simbólica, ela tem o elemento 0, né? Vou executar aqui, ó. Solução simbólica, ponto, argumentos, né? Argumentos. Então, vou fazer isso aqui. E aí eu vejo que ela tem o elemento 0 e o elemento 1. Eu só quero o elemento 1. Agora eu só tenho o lado, né, de lá da função. Vou escrever aqui solução, apenas solução por enquanto, ou solução simbólica 2, ou pode ser de novo solução simbólica, que grave por cima, não faz mal. Então aqui ó, eu tenho a solução simbólica, né, e aqui de novo a solução simbólica, só que eu tenho que fazer ela aparecer. Pronto, apareceu. Né? E, para minha tristeza, ela tinha mais do que 2 argumentos. Quer ver? Ó? E olha aqui, ó. Ela tem esta parte aqui e a outra parte. Que coisa, não? Olha aqui, ó. Vou apagar tudo isso aqui para nós vermos de novo. Ó. Executo essa aqui de cima, que aparece tudo, e essa daqui, ó. Veja que antes apareciam 2, né? Porque eu tinha gravado por cima. Então, ó, parte 1, parte 2 e parte 3. Eu não vou gravar por cima, porque eu já vi que vai dar coisa errada. Vou escrever solução simbólica 2. Solução simbólica 2 é igual ao argumento 1 mais o argumento 2. Então, vou escrever aqui, ó. Argumento 1 mais a mesma solução simbólica, o argumento 2. E agora eu vou pedir para mostrar a solução simbólica 2. Aqui ele deu algum probleminha, tá? Nós já vamos descobrir por quê. Eu vou apagar isso aqui e vou fazer só até aqui, ó. Agora, de repente, né? Só tinha 2. Só tem 2 mesmo, ó. 1, 2. Eu que fiz confusão, ó. Tem 1 e tem 2. Bom, então já está bem certinho. Solução simbólica 2. Já está resolvido. É isso daqui, ó. Tá? Vou executar tudo de novo para dar uma reiniciada aí no sistema, né? Para ver se eu não
Não fiz nada de errado, não. Está dando tudo certo. Aqui está a solução. E essa solução simbólica agora, só o lado direito da equação que eu tinha lá em cima, eu tenho que converter ela numa solução numérica. Tá? Então, solução numérica. E acabou a parte mais difícil, tá? É simbólico, né? Do pacote simbólico. Lambdify. Até o Excel agora tem essa função lambda, tá? Lambdify. Primeiro eu coloco o argumento, né? A função é a função do tempo. E a função que eu quero transformar em numérica é solução simbólica 2. E eu vou querer dar uma olhadinha nessa solução aqui, ó. Coloca ela aqui. Você não conseguiu ver nada. Ele simplesmente disse que gerou uma função. Mas o bom é que agora você consegue verificar no mês que você quer, né? Vou colocar aqui, ó, solução numérica no segundo mês. Quanto que você vai ter no segundo mês? Se você deposita R$100 por mês, vai ter um pouquinho mais do que 200, né? Eu devo ter colocado... eu coloquei 100, ó. Já vi que eu coloquei 100. Vamos colocar 1.000? No segundo mês, né, você vai ter que ter um pouquinho mais do que 2.000, né? Vai ter 2.100 por conta do juro. Se você quer saber daqui 40 anos, você coloca aqui 40 vezes 12. Né? Aí você sabe que daqui 40 anos, 1, 2... Você vai ter um pouquinho mais de 1 milhão na tua conta. Bom, vamos fazer o gráfico, né? É isso que interessa, ver o gráfico, ver como esse dinheiro cresce. Vou definir um tempo, vou chamar de TT, já que a variável T já existe, vou chamar de TT, ou de T numérico, igual a NP, né, do NumPy, numérico, ponto arrange. Esse arrange, nós já vamos ver o que ele significa. Ó. Eu vou fazer aqui ó, de 0 até 10, passo de 1 em 1. E vou mandar ele escrever o T numérico. Vejam que ele simplesmente é uma matriz que vai de 0 até quase 10. Ele não conta o último, tá? Claro que esse passo aqui poderia ser de 0.9, 0.9 também, ó. Daí ele vai de 0.9 até quase 10. Mas ele não pega o último. O tempo que eu vou usar aqui, ele vai ser de 0 até 40 anos. Eu não coloquei o valor, então vou escrever 40 vezes 12 aqui, né, por mês. E variando de um mês em um mês. Tá? Agora sim, ó, 0, primeiro, segundo mês, né? E eu fiz uma coisinha errada que aqui eu tenho que somar mais um, porque senão ele não vai... Se bem que o último mês também, mas deixa mais um. Agora sim, agora ele fechou o ciclo, né? 40 anos depositando. Bom, eu não vou ver tudo isso aqui, que isso é um verdadeiro absurdo, vou fazer o gráfico. Para fazer o gráfico é aquele PLT, lá do Matplotlib, que nós fizemos lá em cima, né? PLT, que é a mesma coisa que escrever matplotlib.pyplot, mas fica muito comprido, então a gente resuma. É plt.plot do T, né, do X, pelo Y. Né? E o que é o Y? Se não é a solução numérica para todos aqueles tempos. Né? Solução numérica para o T numérico. E agora eu vou ver o gráfico ó, do meu dinheiro crescendo desde o mês 0 até o mês 480. Mas por mês é muito ruim. Por mês é muito ruim e também dinheiro em mega reais é muito ruim também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar esse gráfico com o T variando em anos e com o dinheiro de R$1.000 em R$1.000, que daí eu tenho alguma noçãozinha. Então, eu faço até 40 anos, né, eu vou ter um pouquinho mais de R$1 milhão, né, de mil reais, né, então, milhões de reais. Né. Posso colocar uma grade, né, essas coisas eu vou ter que ir acostumando, né, coloco uma grade, fica, ó, gradezinha, fica mais bonito. Coloco também um eixo X, né, PLT, tudo começa com PLT, ponto,
a função, e aqui é o rótulo do eixo X. Se você sabe um pouquinho do inglês, você se vira. Se você não sabe, está na hora de aprender, né? Tempo, anos. E agora, para o eixo Y, eu vou querer colocar também que a coisa está em reais, né? Então, Y-label, reais, reais, vou colocar saldo melhor, né? Saldo, R$1.000. Olha, ficou bem legal. E agora, se você quer ver... Bom, você já colocou o saldo aqui no final, né? Você pode escrever ainda assim, ó. Vamos colocar aqui saldo final, né? Saldo final. Saldo final igual. Né? E aí você escreve aqui print, né? Print é para printar, né? Imprimir. Né? Coloca as pinhas, né? Se você só escrever saldo, vai aparecer só saldo. Né? Agora, você quer colocar uma variável, então vírgula, saldo final. Agora sim, agora apareceu o saldo final. Eu vou colocar 2 pontos, eu vou dar um espacinho aqui, ó. E isso aqui ficou muito ruim ainda, eu vou dividir por 1.000. Vamos ver se ele aceita aqui, dividir por 1.000? Aceitou. Mas eu queria menos casas depois da vírgula, né? Então, eu vou colocar aqui uma variável temporária, né? Vou chamar de x, sei lá, temp. Vou escrever temp, igual a saldo final dividido por 1.000, não vai mudar nada, né? Não deveria, né? Faltou um igual aqui, né? Não mudou nada, né? Apareceu aqui, mas ainda tem as vírgulas, né? Como é que eu faço? Coloco um arredondar, né? Coloca aqui, ó, um NP ponto, né? Vai aparecer um round aí, ó, não é possível, round. Né? Saldo final, esse valor. E eu vou colocar aqui com 2 casas depois da vírgula, ou talvez até 3, porque eu dividi por 1.000. Né? Então, eu vou ter 2, é melhor. Ou nenhuma, vou colocar 0. 1.074.000 reais, né? Você pode ainda continuar aqui, ó. Em reais. Pronto. Então, você tem mil reais, que é 1 milhão de reais. Você brinca como quiser com isso aí. Muito bem. Isso aqui é muito bacana, né? Você consegue fazer um planejamento financeiro. Daí você diz, mas eu quero depositar, eu não vou ter tanto dinheiro, eu vou depositar R$500 por mês. Para essa mesma taxa de juro, né? Bom, vamos executar tudo. Tem que tomar muito cuidado que ele executa só a célula, né? E de vez em quando é importante executar tudo, porque você faz uma modificação, não executou, ele não fez, né? Muito bem, daí você só vai ter R$500 mil, né? É natural, vai ter mais ou menos a metade, depositou a metade, né? E claro que se você tiver um juro maior... Agora imagine o seguinte, ó, eu vou fazer o que o banco faz com você e o que o banco faz comigo. Vou depositar R$100 por mês e vou colocar o juro de 14% ao mês, que é o juro do cartão de crédito. Isso se você dever R$100 a cada mês e cada vez dever mais 100, mais 100 e mais 100, quanto que o banco vai te cobrar? Ó, vezes 10 dá 29. É um dinheiro que talvez nem o planeta inteiro tenha. Tá? Olha como é que sobe a curvinha do banco, né? Porque o juro é de 14% ao mês. Mas eu vou fazer um empréstimo consignado. Beleza, daí você vai pagar 5% ao mês. Mesmo assim, ó,
Meu Deus, ó, 1 milhão, 4 milhões. É um absurdo. Tá? Então, você consegue ver claramente, né, que o banco não tenho medo de falar, um ladrão legalizado. Tá? Porque ele tem a justiça por trás dele que o dá a retaguarda. Não quer dizer que seja algo moral. Ah, empresta dinheiro quem quer. É verdade. Pode acontecer um que outro que tem algum problema de saúde que precisa, né? Mas mesmo assim, né, seria algo que a sociedade deveria estar mais protegida, né? Pelo menos vocês estejam avisados, né, da diferença entre você ganhar dinheiro com o banco e você perder dinheiro com o banco. Beatriz, Michê, Nicolas, Oberdan, entenderam o que eu fiz aqui? Sim. Tá aí foi. Aí foi, né? Então, nunca se meta com banco. Primeira coisa. Isso é o primeiro que tem que entender. Agora, vamos fazer algumas multiplicações de matrizes, né? Eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz hoje na aula de álgebra. Eu vou puxar o quadro branco aqui e vou explicar. Imagine que eu tenha uma matriz A aqui, ó, quadrada, vezes uma matriz X, que é, na verdade, uma matriz coluna, igual a uma outra matriz coluna. Como é que eu descubro o valor de x1, x2, x3, x4, x5, x6? Eu simplesmente digo que x é igual a b dividido por a. Não existe b dividido por a. Então, eu digo que é a inversa de a vezes b. E é o que eu vou fazer agora aqui no Python para descobrir o valor de algumas variáveis. Exatamente os valores que eu estava usando na aula de álgebra bem há pouco. Eu devo estar com esses... Não, aqui é de cálculo. Mas, enfim, eu ia aproximar uma função por n menos x quadrado, é o que nós vamos fazer agora. Tá? Então, fecha isso aqui, ó. E aqui eu venho para o Google Colab de novo. Vou escolher um novo notebook. Ele sempre salva com o nome de Untitled alguma coisa. De tempos em tempos eu tenho que apagar os Untitled, né? Aqui eu posso até escrever, já que a gente vai salvar isso, né, eu vou escrever por aproximação polinomial. Um O aqui. Você pode colocar tio, não tem problema nenhum, né? Eu que já estou velho e cheio de manias. Vamos lá. Import. O NumPy é o mínimo que você vai precisar para fazer algo numérico, né? SNP. Os gráficos também, eu vou conectar aqui, Verdão, o que eu comentei antes, mas não era esse o teu problema, né? Eu vou conectar para ele me ajudar a escrever, para não trocar letras, né? É muito fácil de trocar letras. Né? Mat. E já apareceu aqui a opção. Ó. Simbólica eu acho que não vou usar nada agora, deixa assim. Eu vou criar uma funçãozinha, eu vou chamar aqui da minha função exponencial o f, né? Que seja f, para não ter uma letra só, igual a ponto exponencial, vamos ver se tem exponencial. Se não tivesse, eu ia ter que importar a biblioteca matemática de n menos x quadrado menos x quadrado. Agora, eu só não defini quanto que é x, vamos definir antes, né? X igual a linspace, né? Isso é no MATLAB, aqui eu tenho que digitar np.linspace. Eu vou variar de 0 até o np, a range e o linspace. Aqui o linspace eu penso que é melhor. Eu vou fazer ele de menos 3 a 3, menos 3 é 3. Né? Então, não de 0, né? De menos 3 até 3.
E vou fazer num 100 pontos. Agora eu calculo o F, né, são muitos pontos, eu vou fazer um gráfico para ver se isso está legal. Plt.plot x e y. Por que eu não chamei de y, né? Seria muito mais fácil. Então, y. E é esse gráfico aqui, lá da estatística, né? Muito bonito. Para não aparecer essa escrita, você deveria ter escrito aqui, ó, plt.show, né? Ele sabe que é para mostrar o gráfico. Vou colocar uma gradezinha também antes. Tá legal. Eu acho legal, não para agora, mas quando for copiar esse gráfico para o Word, para o PowerPoint, né? Eu aumentar a resolução. Então, plt.figure. Embaixo, ó. E aqui eu coloco o tamanho da figura, né? Fix size, ele está em polegadas, mas aí você divide por 2,54, se você quer em centímetros, né? Eu vou colocar aqui uma figura de 4 por 4 polegadas, por enquanto. 4 por 4 é o tamanho da figura inteira, né? Ele fica até meio encolhida em X, né? Então, eu vou colocar 4 por 5. Mas é o contrário. Agora ela ficou mais quadradinha. E eu posso aumentar a resolução dela escrevendo DPI igual, vou colocar 200 DPI. Agora ela fica com tamanho maior, né? E, claro, mas você faz ela com esse tamanho grande e depois encolhe ela lá no Word, né? Dessas letrinhas aqui vão ficar num tamanho adequado e não tão grande. Por hora, eu vou deixar com a resolução mais baixa, né? Porque eu também não tenho todo aquele espaço do mundo, né? DPI igual a 50 aqui, vou ver se fica bom. Já ficou muito pequenininha, né? 75. Eu posso colocar também aqui, e devo colocar, um label, né? Um rótulo. Então, é só colocar aqui label igual. Aqui eu escrevo, por exemplo, posso escrever exponencial. Coisa mais feia, né? Porque a gente vai colocar a função que é melhor. Para aparecer, né? Não basta só fazer isso e achar que vai aparecer. Você vai ter que colocar aqui embaixo um plt.legend. Agora a legenda apareceu. Eu não quero que apareça assim exponencial. Eu quero que apareça, né? Aí, para aparecer a equação, eu tenho que entender um pouquinho de LaTeX, né? Então, aqui eu escrevo E elevado a menos x ao quadrado. Coloco entre esses cifrões e aqui apareceu E na menos x quadrado, coisa mais linda, né? Talvez aí não esteja tão grande, eu vou aumentar o DPI para 200. E agora aqui vocês veem o E na menos x quadrado. Volta para o 75. Eu vou colocar uma segunda linha agora, porque no fim eu vou querer encontrar a área debaixo dessa curva. E lá em álgebra a área era de 0 até 2 só. Então aqui também eu vou fazer o gráfico só de 0 até 2. De 0 até 2 agora. Tem que executar as duas células, né? E está aqui, ó, a minha linha. Eu vou encontrar agora alguns pontos dessa função de forma a montar um polinômio que passe pelos mesmos pontos. Muito louco, né? Bom, ao invés de fazer 100 pontos, aqui eu vou fazer 4 pontos só. Vamos executar isso de novo. Ficou bem mais feio, né? Nem parece que é aquela curva suave. Eu vou mudar até o gráfico aqui para vocês acreditarem que é a curva suave. Ao invés de usar o plot, eu vou usar o scatter.
Agora vocês conseguem acreditar que passava uma curva suave aqui. Esses 4 pontos eu vou utilizar para calcular o meu polinômio. Ah, que polinômio? Bom, eu tenho uma figura, né? Inclusive eu vou copiar a figura de lá. Que passa por esses 4 pontos, né? Eu vou chamar isso aqui de ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Eu conheço esses pontos, obviamente, né? Esses pontos, tanto eu conheço, que é só digitar aqui, ó, print, né? E embaixo, print. Apareceram todos esses pontos aqui. Vamos ver se ele me permite que eu copie. Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, tá? Que letrinha bonita que ele ficou aqui, né? Bom, esse não é o... Né? Então, o ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Ficou tudo meio desalinhado, né? Não. Agora ficou melhor. Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e o ponto 4. É difícil, mas não vem ao caso. Nós vamos usar uma nomenclatura mais genérica. Nós vamos aproximar na menos x quadrado de um polinômio p de x, que vai ser um polinômio. Você tem 4 pontos, ele é de grau 3, né? Então, a3x ao cubo mais a2x ao quadrado mais a1x mais a0x na zero, né? Ou simplesmente a zero. Por que eu estou aproximando essa curva por um polinômio? Quem estava em álgebra sabe, né? Porque eu não tenho como calcular essa integral e eu pedi para calcular a integral, né, de e na x quadrado. Bom, e a integral do polinômio eu sei, é só fazer a integral de cada elemento desses individualmente e depois somá-los. O problema é achar o polinômio, né? Bom, mas o polinômio você acha ele relativamente fácil, né? Você vai ter aqui uma matriz com x ao cubo, x ao quadrado, x da primeira e 1. Essa matriz aqui, para os 4 pontos, né? Cada ponto tem um x e um y, né? Então, você vai ter aqui o ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Né? Cada ponto, então, aqui é x1 ao cubo, x1 quadrado, x1. Aqui, de novo, x2 ao cubo, x2, x2. Acho que é mais fácil escrever tudo assim, ó. x3, x3, x3. x4, x4, x4. Aqui é sempre 1. Aqui é quadrado, quadrado, quadrado. Cubo, cubo, cubo. Na primeira, tudo 1. E agora aqui vai ser vezes os coeficientes do polinômio, né, que é A3, A2, que é o que eu quero descobrir, A1 e A0. Tudo isso aqui vai ser igual ao y, né? Y1, Y2, Y3 e Y4, né? O y correspondente ao seu x. Bom, eu quero descobrir esses A's, porque são esses A's que vão ser, né, que vão me definir o polinômio que vai passar exatamente por esses mesmos pontos, né? Aqui no meio, ó, pode ser que um gráfico seja assim e outro seja assim, ó. Mas no ponto ele vai passar, tá? E eu quero acreditar que fora do ponto ele seja muito parecido também. Quero acreditar. Voltamos para cá. Eu vou montar primeiro a minha matriz A. Vou fazer de um jeito mamute, depois eu posso fazer com algum for. Vou chamar a minha matriz, aquela matriz quadrada, né? Vou chamar de quadrada e não de A. Quadrada é igual a... Até fica array, né? Vou chamar então np array, né? Eu estou dizendo que é um array, né?
E agora eu abro aqui, faço a primeira linha, né? Depois eu tenho as outras linhas, obviamente, né? Então, vou fazer a primeira linha, vou dar um Enter aqui para ele vir para baixo. A primeira linha vai ser o x1 ao cubo. Então, eu escrevo assim, ó, x1 ao cubo. Depois vai ser o x1 ao quadrado. Na verdade, o 1 do Python é o 0, tá? Então, tenho que tomar esse cuidado. Então, o x1 ao cubo, depois ao quadrado, depois, na primeira, não precisa colocar nada, e o último elemento era o 1. Pronto. Agora eu vou para a próxima linha. A próxima linha é o x2. Próxima linha é o x3. Esse negócio de ter o -1 na cabeça sempre é bucha, né? E agora é o x4. É a última linha. Pronto. Pode chamar esse cara para cima, né? Vamos apagar esse aqui, porque... E aqui eu fecho o array, né, da quadrada, Shift Enter, né? Ele vai dar algum erro. Agora eu vou olhar o porquê deste erro. Bom, Professor, ali ele vai entender o elevado como chapeuzinho ou tem que fazer o vezes lá igual? Vezes, né? Esse é um possível erro. Não estou dizendo que não tenha outros, mas muito obrigado. Aí acho que tem que ser mais um, né? Porque daí é ao cubo, não sei. Não. O estrela quer dizer elevado, tá? É isso mesmo. É só trocar o chapeuzinho por estrela. Eu gosto bem mais do chapeuzinho, né? Todo mundo usa o chapeuzinho, mas... Ele, inclusive, deve ter dado alguma dica aqui, dizendo que alguma coisa, né? Bitwise, shore, ele acha que é outra coisa, né? Então... E olha aqui, ó, e o nosso quadrado funcionou agora. Muito obrigado a quem me falou. Né? Vamos dar uma... Olha, aqui está a matriz. Ó. Muito legal, muito legal. Tá? Bom, não vou ver, ela ficou muito grande. Agora eu vou fazer a matriz B. Né? Então, eu vou chamar isso de vetor Y. Né? Que a matriz B é o vetor Y igual a NP. Bom, o vetor Y já existe. O vetor Y já existe. Né? É o próprio Y. Né? É esse cara aqui. Só que ele está em forma de linha. Né? E eu gostaria que ele fosse transposto. Então, é só escrever Y ponto transpose. Abre e fecha parênteses. Né? E não me parece que ele apareceu transposto aqui, não. Tá? Eu vou chamar aqui de B igual a NP ponto Y. Agora, passa o B aparecer. De fato, ele fica sempre como uma linha, tá? Mas isso não é problema. Nós já vamos tentar entender, né, como isso vai funcionar. Bom, como nós vamos encontrar essa matriz inversa é uma boa, né? Então, eu vou fazer o seguinte, quadrada, ponto, não tem. Agora vamos ver linear álgebra. Não tem. Quadrada, eu vou fazer outra coisa aqui, ó. Inversa igual a N
linear álgebra, ponto, de inverso. Pelo jeito, né, aqui nós conseguimos a matriz inversa de A. Olha aqui, ó. Aqui é a matriz inversa de A. Agora nós vamos tentar fazer, vamos ver se a gente acha a transposta também, né? B igual a NP ponto linear álgebra ponto não transpôs vamos tentar isso aqui. Transpôs de novo Y. Faltou o N, né? De novo. NP ponto linear álgebra ponto matriz transpôs. Não? Então é só transpôs. Transpôs Y. B. E ele ficou do mesmo jeitão que é o Y, né? Se eu simplesmente colocar o Y aqui, eu vou ver que ele tem o mesmo formato. Não muda nada. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar que ele seja inteligente, que chega para fazer essa multiplicação, né? Então, a matriz A, eu vou chamar os A's, né? O A minúsculo, A, igual a... Eu tenho que fazer uma multiplicação de matrizes. Esses arrays aí, eu não me convenço que eles vão multiplicar certinho só com vezes, né? Podemos até tentar. Eu vou fazer a inversa vezes o B. Eu sou um linguarudo, é capaz de ter funcionado. Não funcionou, porque tinha que ter dado algo, né, só com 3. Só com 4 elementos, né? Então ele não fez certo. Bom, eu vou fazer aqui B ponto transpôs. Ver se dá certo. Fecha e abre parênteses, né? Também não adiantou nada. Então esse vezes aí não é adequado para array. Se eu tivesse definido como matriz, talvez seria, né? Veja que eu defini esse cara como array. Que tal eu escrever aqui outra coisa? Professor, e se usar o np.matmult, lá igual que tu tinha feito aula passada? Matmult, acho que era alguma coisa assim. Ah, sim, mas daí talvez dê certo, Vamos tentar? Então tá, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aqui, bom, ali o A igual a np.mat. Né? Agora eu coloco a inversa e depois eu coloco a outra que é B. Né? Provavelmente eu vou ter que fazer B transposta, né? Mas, ó, é inverso, não inf. Deu certinho, ó. Ele achou, valeu mesmo, hein? Eu ia mudar tudo para matriz, né? Então aqui eu tenho o A1, desculpem, o A3, A2, A1 e A0. Tá? Eu já tenho os meus A's do polinômio prontos. Eu digo então que o meu polinômio, vou escrever aqui polinômio é igual a 3 vezes x ao cubo. Mas, né, só lembrando que este aqui
Bom, primeiro vamos ver se esse aqui é o A0 ou é A3. Esse tem cara de A0, né? Vamos lá ver. A0. Esse é o A0. Só que esse A0 é o nosso A3 do polinômio. Tem que tomar um cuidado. Tá? Então, esse é o nosso A3 vezes x ao cubo. Mais, né? Agora mais um monte de coisa assim, ó. Mais AA2, né? Vezes x ao quadrado. Mais um espacinho aqui. Mais, bom, esse é o A3, A2 e a A1. Vezes x. Mais o último, que é o A0. Então é 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. O 3 é o A0. Tá? Tudo isso aqui é o nosso polinômio. Pol igual a tudo isso aí, ó. Agora, eu vou colocar mais pontos do que só esses, né? Só antes disso, eu vou mandar ele escrever print y, né? E logo embaixo o pol. Print pol, só para ver se dá a mesma coisa. Dá. Então, eu encontrei um polinômio que passa pelos mesmos pontos que a função n menos x quadrado. Um polinômio de terceiro grau, né, de ordem 3. Eu vou fazer o seguinte, meus caros. Eu não vou aplicar aqueles mesmos x lá de cima. Eu vou aplicar outros x, tá? Eu vou escrever, eu posso deixar esse x aqui e vou redefinir o x. Então, vou chamar aqui de xx, que é melhor, ó. xx, xx, xx. Eu vou definir quanto que vale o xx agora. Xx eu vou definir aqui em cima, xx igual a numpy.linspace é de 0 até 2, que nós temos lá, né? E vou colocar 100 pontos, tal como fiz antes, né? Claro que agora o polinômio vai ter 100 pontos também. E eu vou poder fazer um gráfico do polinômio, né? Eu vou fazer o gráfico dos dois. Eu vou fazer de novo aquele gráfico que eu já tinha feito aqui em cima, ó. Vou copiar, vou fazer o mesmo gráfico. Eu só estou repetindo o mesmo gráfico, mas eu vou fazer mais um, tá? Então, aqui debaixo, PLT, não vou fazer scatter, eu vou fazer um gráfico de linhas. O gráfico de linhas é com o plot. E aqui vai ser xx e o pol. E o label, eu vou dar o nome agora de polinômio, né? Ou poderia colocar aqui, ó. Né? Se eu sou um cara bem fresco, eu escrevo em látex aqui, ó. A3x ao cubo, né? Mais, depois vocês escrevam o resto, tá? E aqui deu um probleminha por aqui, tá? Aonde eu vou deixar sem essa legendinha aqui, ó. Eu tinha que escrever label igual, né? Label igual. E agora eu tenho aqui o polinômio, né? E a minha função n menos x quadrado. Mas eu vou colocar a minha função só naqueles pontos, né? Eu vou mudar a cor desse polinômio, não achei legal. Tá? O bom é que você pode escrever aqui, ó, vírgula, daí ele te dá várias opções. Eu vou tentar color igual red, né? Vamos ver o que aparece aqui. Ó, ficou. Né? Esse é o polinômio. Agora eu vou fazer mais um gráfico de linha,
do E na menos x quadrado, tá? Para ser do E na menos x quadrado, eu vou escrever aqui no lugar do polo, eu vou escrever np.esp a menos xx, de novo aqui, ó, quadrado. Eu fiz o E na menos x quadrado, e o label vai ser o mesmo label do outro, porque é o E na menos x quadrado. Eu só vou, para diferenciar, eu vou escrever xx, tá? Tudo bem, xx. Ah, deixa, você vai saber que é outro já. É só colocar outra cor aqui, vou colocar green. E aí você vê que o E na menos x quadrado, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho, coloca 150. E o E na menos x quadrado, ele não é exatamente o polinômio, né? Só no ponto que ele é exatamente igual, mas ele não é exatamente. Mas ele dá uma boa aproximação. Ele dá uma boa aproximação. E aqui você tem as legendas, né? Os que representam a mesma função, né? Só que antes só alguns pontos, né? Esse aqui para 100 pontos e esse para 100 pontos. Bom, agora eu tenho que calcular a integral disso aí, né? Afinal de contas, é o que foi feito lá em álgebra. E esse trabalho de calcular a integral via programação, eu vou deixar com vocês. Eu permito que vocês façam aquele esquema lá de, né, que a integral desse vai dar x na quarta sobre 4, né? Desse vai dar x ao cubo sobre 3, né? E desse vai dar x ao quadrado sobre 2, e desse só vai dar x. Tá? Mas eu quero que vocês coloquem o resultado da integral de 0 até 2, né, dessa função polinomial. Deixo a critério de vocês, se querem procurar no Google, fazer de um jeito mais elegante, ou se vocês são preguiçosos, vão fazer de um jeito menos elegante, tá? É com vocês. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo. Então tá bom. Eu vou colocar já lá no Moodle, né? Bom, vocês já têm isso gravado. Eu vou mandar no nosso grupo de WhatsApp vou compartilhar isso aqui, ó. Mudar para qualquer pessoa com o link, beleza? Copiar link. Agora eu estou colocando aqui no Teams e vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp também esse documento compartilhado. O que eu quero, e está gravado aqui pedindo, tá? Já vou colocar no Moodle, é o valor da integral de 0 até 2. Certinho? Não precisa instalar nada, faz tudo pela internet. Um abração, até a próxima aula. Abraço, professor. Até a próxima. Valeu. Valeu, professor. Até.